E há pessoas que trabalham o seu destino em algo palpável, porque quer ter o seu melhor e buscam a Deus. Você tem que entender que o caminho que você está trilhando, assim como o caminho que esta igreja trilha há 6 anos, é um caminho de sucesso, é um caminho de vitória. Eu fico vendo, e aqueles que estão aqui conosco acompanhando, veem isso, que o inimigo, toda vez que ele se levanta cada vez com mais fúria, mas o tombo é cada vez mais bonito. Porque a armadura do Senhor está sobre cada um de nós. E a oração do justo muito pode ser feita. E você é um justo do Senhor. Então hoje, não vou me demorar mais. Hoje nós podemos ver um ensino que Jesus deixou para cada um de nós. Meus queridos, se você estivesse preparado para uma viagem longa, seguramente você estaria guardando dinheiro para essa viagem. Nós estamos sendo preparados pelo Senhor para receber o seu melhor, para sermos vitoriosos em nome de Jesus. Pense numa coisa: saiba que viver com a expectativa de encontrar com o seu Salvador e não com o juiz o ajudará a corrigir as coisas no presente. Vamos lá, meus queridos. Planeje uma vida melhor. Sugira uma vida com Deus e que comece esta vida imediatamente. Eu vou falar uma coisa para você. Esta igreja eu conheço com a palma da minha mão. Não só a parte física, mas eu conheço a parte espiritual. Eu conheço cada um de vocês com a palma da minha mão. Eu gostaria de estar mais perto e mais participativo da vida de vocês. Eu oro por cada um de vocês, a cada instante. Cada vez que um chega para mim e apresenta uma dificuldade no leão, eu chego a rir. Eu falo assim: poxa, a dificuldade é só essa? O milagre vai vir. Mas cada vez que a dificuldade vem, eu oro para que Deus multiplique a bênção na sua vida. E aí eu sempre vou procurar aquela pessoa que eu estou orando para saber o resultado da oração, porque eu sou uma pessoa que creio nesse Deus maravilhoso, sei que Ele vai responder. Então, meus queridos, você tem que crer também. Você tem que ter essa certeza também. Nós somos vitoriosos porque fazemos parte de uma igreja vitoriosa, porque esta igreja vitoriosa aprendeu a ser vitoriosa através do Senhor Jesus. E os ensinamentos de Jesus que entram em nosso coração nos faz crescer em espírito e em verdade. Portanto, a partir de hoje, meu querido, aprenda a receber o vencedor de Deus. Eu tenho uma experiência muito grande no Senhor nesse sentido. Tudo que eu sempre pedi ao Senhor, até as coisas impossíveis, eu consegui. Eu vou contar um testemunho rápido, porque foi algo que eu conversei com o Senhor, assim, brincando, basicamente na brincadeira, mas Deus me honrou e honrou tremendamente. Alguns anos atrás, eu sempre tive mania de conversar muito com Deus, né? Eu sempre falava, se eu queria um carro, eu falava: Senhor, eu quero um carro desse aqui. Eu dava a marca, dava tudo, eu sempre fiz isso com Deus, e Deus me dava. Quando eu quis fazer a minha casa, que nós morávamos numa casinha pequenininha, eu me lembro que eu e minha esposa, a gente não tinha dinheiro para fazer essa casa, e nós tínhamos o dízimo, né? E a gente falou assim: olha, para construir a casa, só se a gente parar de dizimar. Eu lembro disso. Aí a gente decidiu não parar de dizimar. Nós decidimos orar juntos, né? E entregamos o dízimo e oramos em nosso quarto, dobramos o nosso joelho, porque nós queríamos uma casa grande. Entendeu? Porque a nossa casinha era muito pequenininha. E Deus nos deu aquela casa, e nós pagamos, acho que mais de 80% daquela casa vendendo sacolé. E como a gente vendia sacolé? A gente cansava de fazer sacolé.
E nós fizemos a casa. Mas esse testemunho que eu vou contar para você foi um dia que eu estava com o Senhor e eu tinha um carro que Deus me deu que era maravilhoso. Era um Chevette velho, né? Mas era o meu Chevette, eu estava lavando ele. E eu estava falando com Deus, eu gostava muito de conversar com Deus. E na minha conversa com Deus, eu pensava que aquilo não fosse oração, mas oração a Deus é uma conversa, né? Então você fala e ele responde, ele fala e você ouve, e assim vai. E eu falei assim com Deus: Senhor, olha, eu tenho um desejo no meu coração, que é atravessar todo esse país de carro com toda a minha família, e a gente poder sair por aí evangelizando, falando da palavra de Deus. Mas com esse Chevette, Senhor, eu lavando o carro, não tem condições, ele não vai aguentar. É um carrinho velho. Bom seria que eu tivesse um Monza naquela época. O Monza era um carrão, né? Bom seria que eu tivesse um Monza, aquele malão para dar a bagagem da família toda, dar os folhetos, né? E eu conversando com Deus na porta de casa, ela vai ficar. Muito bem. 2 semanas depois eu estava na porta de casa lavando o carro, como eu sempre fazia. E chegou o meu irmão, ele chegou com um Monza, bacana, um Monza. E ele falou comigo assim: Sérgio, eu falei: oi, vendi meu apartamento. Eu falei: poxa, que bacana, entendeu? Mas a mulher não tinha o dinheiro todo, mas eu vendi assim mesmo, e ela me deu esse carro. Ah, mas esse carro não é muito grande, esse carro não é para mim não. Esse teu carro aí tá bom? Eu falei: tá. Ele falou: então assim, vamos trocar. Tá toda coisa aí? Eu falei: tá. Aí dei meu carro para ele, o Chevette, e ele me deu um Monza. Só que quando eu peguei a chave do Monza, que eu sentei assim no banco, que eu olhei aquele painel, tinha relógio, carro não tinha relógio naquela época no painel, mas o Monza tinha aquele relógio digital. Eu falei: caramba, que carrão. Aí o Espírito Santo falou no meu ouvido assim: você pediu, eu te dei. Uma semana depois, a Maria me transferiu para a última cidade do país, fronteira com a Bolívia. E quando eu fui olhar no mapa, eu atravessava exatamente o país inteiro para chegar naquela cidade. E nós passamos 6 anos lá, indo e vindo de carro. Sabe quantas igrejas? Fomos em todas as denominações. Por isso que nós não tem denominação para gente. A gente foi desde a única denominação que não tinha lá era o Batista Renovado. Eu acho que é porque a gente, se tivesse a gente ficava. Mas Deus fez a gente mudar todas elas, desde a Metodista, a Eliana, a Quadrangular. Nós fomos em todos, Presbiteriana Renovada, Batista Tradicional, fomos em todos, trabalhamos, vivemos, edificamos, fomos edificados e Deus nos trouxe de volta. Sabe por quê? Porque a tua palavra tem poder. É por isso que eu dei esse testemunho. Para que você entenda, meu querido, que não existe impossível para a sua oração, porque a sua palavra, ela é poderosa, extremamente palavra de vitória, e Deus não deixa passar uma palavra poderosa e uma palavra de vitória. Sabe por quê? Porque como a palavra que nós lemos aqui diz, o Senhor está conosco. Então, meu amado, aprenda a orar verdadeiramente em espírito e verdade, porque quando você ora, o Senhor responde. Não existe conversa de um homem só. Às vezes eu venho com o apóstolo Ezequiel e eu não falo inglês tranquilamente. Meu inglês é da Conde Pereira, né? E o homem fala, quando ele abre a boca, ele fala rápido. Então, o que é a melhor medida? Vem redação, né? Escreve-se pouco, né? Fala só o básico. Então a gente vem caladinho. Então como é que eu vou conversar com ele se quando eu converso com ele, ele só ri e faz assim, eu sei que ele não entendeu nada. Então não existe conversa de homem só. Quando você fala com Deus, Deus fatalmente vai falar com você, vai te ouvir. Então aprenda, se agarre no Senhor. Não dói nada. Olha, uma injeção dói muito menos que viver com o Senhor. Durante muitos anos, já vou encerrar para você não estar longe. Durante muitos anos, a igreja do Senhor viveu de uma maneira em que afastava os homens de Deus. Mas hoje,
nós vivemos de uma maneira em que reconhecemos que Jesus, quando foi para aquele madeiro lá no Getsemane, ele foi com uma finalidade, e essa finalidade é que fôssemos livres para adorar, livres para amar, livres para tudo, meu querido, tudo, incluindo ser feliz. Jesus está aqui para te dar essa felicidade. Nós hoje estamos comemorando a felicidade de estarmos 6 anos aqui. Sabe por quê? Porque as pessoas olham assim e a igreja fica, não sabia que era tão grande assim. Meus queridos, você sabe o que acontece? Quando a gente olha agora, você não sabe a luta que foi. Você não sabe por tudo que nós passamos e estamos passando. Você não sabe quantas e quantas vezes nós nos reunimos no altar, quando ainda era lá do outro lado, meia-noite, para estar orando, porque o inimigo estava aflito. E a gente orava pela equipe do apóstolo, e ainda orava intercedendo pelos irmãos da igreja que nem sequer estavam sabendo o que estava acontecendo. Você não sabe quantas e quantas vezes nós passamos noites fazendo vigília aqui. Quantas e quantas vezes nós estávamos aqui de manhã cedo colhendo pedidos para levar para o monte. Quantas e quantas vezes seu pastor, junto com alguns irmãos, subiu ao monte debaixo de chuva, meus queridos, intercedendo, buscando resposta de Deus para essa casa aqui, para você. Você não tem noção, porque nós precisamos, antes de colher, plantar. E o que você tem plantado para o Senhor? O que você tem esperado colher lá na frente? Qual a semente que você está distribuindo por essa terra fértil? Você está entendendo? Você tem tudo e mais um pouco para ser mais que vitorioso, para ser o diferencial, para ser o sal da terra. Você tem tudo isso, mas tudo isso Deus fez assim, está aqui nas suas mãos. Você detém o poder do teu futuro. Lembra o que você falou lá no comecinho? Não importa quem eu sou, e sim quem Deus quer fazer de mim. O que Deus quer fazer de ti? Eu tenho certeza que você sabe. Agora, o que você quer fazer de ti? Aí eu não sei. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Missionário Lília, vem cá. Vem aqui. Eu queria fazer algo diferente hoje. Vem cá, missionário. Eu queria que todos vocês que viessem aqui na frente, por favor, alguém junta essas duas fileiras de cadeira aqui, botem uma em cima da outra aí, no cantinho. Isso. Pega puxar do cantinho, puxar na parede e já tá bom. Isso. Eu queria que vocês todos viessem aqui na frente. Então, missionário. É só tirar a foto. Sabe o que eu quero fazer com você hoje? Eu estou te chamando aqui na frente para você receber uma unção com o homem. Mas qual é a finalidade dessa unção que você vai receber hoje? Deus está me falando que algumas pessoas saem daqui da igreja certamente que são um verdadeiro tanque de guerra, mas logo voltam a ser frágeis demais. Colocam um rótulo assim no seu peito, escrito assim, cuidado, frágil. E ficam na sua insegurança. Deus manda falar para você que os dias estão passando. Pode imaginar. Os dias estão passando. E você está perdendo a oportunidade de receber a vitória através de Cristo Jesus. Então eu quero orar por você agora, para que você realmente arranque por definitivo este rótulo de cuidado frágil. Você não é frágil.
Você é vencedor, irmão.